É tão bom usar o Ctrl Z no computador, né? Você fez uma coisa que não gostou, Ctrl Z, já volta, fica tranquilo, né? Pena que na manutenção da bike não dá para fazer isso. Errou, ferrou. Eu listei 8 coisas que a gente costuma fazer na manutenção das bikes, meio sem pensar, e se você errar, não dá para desfazer. Começando com a espiga de um garfo ou de uma suspensão, isso acontece bastante. Originalmente, ela vem assim, ó, super grande, né, para você usar em bikes com quadro de qualquer tamanho. Aí você cortou, dificilmente você vai errar, vai ficar do tamanho que você previu e você corta. Só que se um dia você tiver que trocar essa suspensão, né, vai trocar o quadro, a frente é um pouquinho mais alta, já não dá para usar mais. Às vezes a diferença é de menos de 1 centímetro e não é seguro usar. Conduíte de freio, de câmbio, seria muito legal ter o Ctrl Z, né? Porque a gente faz a rota, né? Escolhe o caminho, prevê todo ali o comprimento, corta, depois que está tudo instalado você vira o guidão e vê que ficou super curto. Não deixa nem você acabar de virar o guidão todo. Não tem Ctrl Z, mas eu acabo guardando, quem sabe, né? Um dia serve, tá grande para um quadro, pequeno para o outro, e nessa você fica com centenas de pedaços. De vez em quando ainda procuro ver se algum bate, mas você acaba sempre cortando um novo. Cabo de freio, cabo de câmbio, é outra coisa que a gente acaba perdendo, né? Até que dá para aproveitar, porque, por exemplo, se é um câmbio traseiro ou um freio traseiro, você sabe que ele estraga onde aperta o arremate, você pode cortar e ainda vai servir perfeitamente para o freio ou para o câmbio dianteiro. Então, nesse caso, não é que não tem Ctrl Z, aqui é Ctrl C, Ctrl V, porque você aproveita de um lugar no outro. Mecânico acaba tendo que cortar muitos parafusos, né? Faz um acabamento, tenta melhorar. Eu já cortei muitos para instalar freio cantilever, V-brake, às vezes o parafuso é muito longo, como esse aqui, e não vai até o fim. Ele encosta lá no fim e ainda fica com folga. Então você é obrigado a cortar um pouquinho. Pior que depois você não consegue usar esse parafuso mais em lugar nenhum, né? Porque ele tinha um tamanho bom e agora está mais curto e você tem que sair para comprar. E o canote, hein? Existem alguns casos que é necessário cortar, mas esse aqui, por exemplo, que foi cortado para usar numa BMX, nunca mais vai servir para outra bike, né? A BMX tem um quadro pequeno, então ele fica no tamanho exato, mas como ele perdeu aqui a parte da inserção mínima, ó, então ele não pode ser usado mais em outra bike, porque provavelmente vai ficar extremamente curto e é arriscado quebrar o quadro. Já aconteceu comigo algumas vezes de ter que cortar de propósito um pouquinho do canote, porque pela altura do ciclista, você faz a instalação e ele acaba batendo naqueles parafusos do suporte da garrafinha que fica no seat tube. Então, realmente, você quer descer um pouco mais e não dá. Então, você é obrigado a cortar 3, 4 centímetros no máximo para que ele não bata no parafuso e desça na altura que o ciclista alcance o pedal da forma correta. E nesse caso, claro, você não perde o canote, você está ajustando para o dono, mas se você quiser levantar o cilindro bastante para outra pessoa usar a bike ou mesmo usar esse canote para outro quadro, pode ser que já não dê, porque existe um limite mínimo, né, que tem que passar bem do tubo superior do quadro. A mangueira de freio hidráulico funciona mais ou menos como os conduítes de freio e câmbio que eu acabei de citar, só que tem um agravante, né? Quando fica muito curto, num movimento brusco com o guidão ou naqueles tombos que a bike fica batendo e vira o guidão sozinho, muitas vezes arranca a mangueira de dentro da manete. Isso é bem comum, aí você acabou seu treino, né? Sai todo o óleo, você vai ter que trocar essa mangueira. E outra coisa que não dá para recuperar são essas olivas, né? Muitas vezes a oliva, a gente pensa, pô, será que eu consigo tirar ela daqui esquentando, passar uma lima? Até dá, a gente até mostrou que dá para fazer, mas é um trabalhão e hoje em dia isso está bem comum, então é muito mais seguro colocar uma nova. Eixo de roda. Muitas vezes você leva a bike numa oficina para trocar o eixo porque está torto ou deu algum problema, espanou um pouco, e a bike acaba vindo com um eixo muito maior do que aquele que você tinha antes. Aí você pensa, bom, corta essa diferença aqui, né, para não bater na minha canela, enfim, qualquer coisa assim. Aí um belo dia você resolve colocar um bagageiro que precisa prender, né, parte da fixação dele é no eixo de roda. Ou mesmo quer colocar uma pedaleira aqui para levar o seu filho ali em pé na bike, né, num trajeto curto. E aí não dá para descortar. Muitas vezes a bike vem com um guidão que você fala, tá gigante demais para mim, né? Tô com os braços abertos para pilotar a bike, não passa em porta nenhuma. Aí você corta, né, um pouco de cada lado.
Só que depois, se você quiser colocar mais coisas aqui, como um barend, por exemplo, já vai ficar mais curto. Então, é um negócio que é complicado, mas esse tem Ctrl Z. Eu já ensinei nesse card mostra como aumentar um guidão com segurança. E esse aumento, claro, tem que ser pequeno, proporcional ao que você tirou. Não adianta querer deixar maior ainda, que daí não é seguro. Tá vendo como tem muitos componentes que não dá para desfazer um erro, ou então é muito difícil de corrigir, muitas vezes você tem que comprar outro? E aí, eu esqueci algum? Se você tem algum diferente aí que te aconteceu, comenta que a gente quer saber. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!